E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina Desenvolvimento de Software para a Web. Hoje a gente finalmente começa a fazer uma introdução ao CSS. O CSS, né, ele costuma ser utilizado para estilizar as nossas páginas, tá? Ele, na tradução, consiste em folhas de estilo em cascata, pelo fato de que ele vai pondo as estilizações, né, num modelo cascata ali, pegando elementos que constituem, né, a página. Então, eles fornecem uma forma flexível de adicionar estilo às páginas do seu site. Este conjunto de regras de formatação controla a aparência das suas páginas e permite definir as fontes, cores, layout e outros recursos de apresentação. Bom, o CSS ele veio para facilitar muito a vida do web design, porque ele funciona de uma forma muito eficiente para a gente poder aplicar essa estilização que se resume a esses pontos que eu citei: fontes, cores, layout, dentre vários outros recursos. Ou seja, o CSS ele cuida de modificar o estilo padrão das tags HTML e seus descendentes na DOM, né, que a gente vai conhecer mais a fundo no futuro próximo, mas que eu posso adiantar a vocês que a DOM consiste em um modelo de objeto de documento. É uma interface, certo, pessoal, de programação para documentos HTML, XML e SVG. Ele fornece uma representação estruturada do documento ali no modelo de uma árvore, beleza? Então a gente costuma aplicar o estilo padrão nas tags HTML e a ideia da afirmação do parágrafo anterior sobre seus descendentes, né? Inclusive dá a lembrança aí do título do CSS, né? Da cascata, né? O efeito cascata. Então, com base nas tags ali é que a gente pode aplicar, né, os efeitos que a gente está estilizando. Bom, mas aí como é que é a sintaxe do CSS? É bem simples para você declarar um CSS, certo? Vejam aqui nessa imagem que eu tenho aqui a declaração, onde essa parte aqui, certo? Consiste na propriedade, que costuma ser um identificador de uma característica aí estilística, né? Ou seja, que você vai aplicar um estilo, como por exemplo uma fonte, uma cor, né? etc. Então, primeiramente vem a propriedade, seguida dos dois pontos aqui de separação, né? Ela separa essas duas entidades aqui, onde o que vem em seguida é o valor, certo? É o valor, não é exatamente igual, mas os dois pontos dão um pouco de sentido de atribuição, né? Lembra aquela ideia do igual, né? O que está do lado direito é atribuído ao lado esquerdo. Não é exatamente isso, mas lembra, né? Fazendo uma analogia aqui. Então, o que vem do lado direito são os valores, né? Que indica como você quer modificar a propriedade. Então, aqui simplesmente é um background color, né? Ou seja, é uma propriedade que atribui um fundo colorido a um determinado elemento ali diante da, da árvore DOM, né? Do HTML, que a gente mencionou no slide anterior. Ou seja, ele pega, por exemplo, se a gente aplicar uma tag específica ali, ele vai aplicar então esse background color, que vai ser um background color, vai ser vermelho, graças ao valor que é um head aí, ok? Blocos de declaração consiste em agrupador de declarações, né? Eles são envoltados aí por chaves, né? Cada declaração seguida de ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Ele é
envoltado por meio das chaves de abertura e fechamento, certo? Aqui é um bloco declarativo, então dentro eu posso usar, né, as propriedades e valores para ir criando aqui um estilo específico. Pode não ter declarações também, bem como pode ser aninhado, tá? Notem o uso aqui do ponto e vírgula, né? E o ponto e vírgula do último, ele é opcional, tá? Não é necessário. Você pode botar ou não. Beleza? Então aqui é um background color e um background style, né? Uma outra propriedade aqui. São as declarações, tá? Trabalhando com CSS, ou melhor, desculpa, trabalhando com classes CSS. Então, um conjunto de regras que a gente pode criar, né? Graças às classes. Eu posso ter uma classe que eu chame de selector, né? Aqui, por exemplo, uma classe que representa uma seleção, né? Um elemento que vai possivelmente ser selecionado. Indica os elementos HTML em que serão aplicados o estilo, né? Ou seja, quando eu defino, né, uma classe, ela vai poder ser utilizada, né, em elementos HTML ali, de modo que esses elementos recebam as características dessa estilização que eu estou configurando, beleza? Então, essa abordagem é muito interessante porque a gente pode, né, utilizar... Na verdade, eu até cometi uma... Deixa eu ver se está certo aqui. Não, tudo bem. É porque eu mencionei aqui o selector como o próprio nome, né? Mas o nome aqui desse seletor é module, né? Dando a ideia de um módulo, tá? Mas eu poderia ter botado também selector aqui. Beleza? O bloco de declaração é o código que define os estilos a aplicar em um elemento, que é o bloco que vocês já foram apresentados aqui, né? Ó, abertura de chave, fechamento. Então, aqui dentro eu defino os estilos. Pode ter N linhas aqui de configuração CSS, tá, gente? Que é só um exemplo com uma única configuração, né? Mas poderia ter muito mais coisa aqui, ok? Que é de fato de costume, como a gente configura um elemento, a gente vai aplicar estilo a um elemento, o HTML, a gente faz geralmente muitas configurações, só em casos específicos que não precise, né, que a gente faz pouca coisa. Tá bom? Então só refletindo aqui, né, eu havia chamado de seletor, mas é porque de fato ele é o seletor aqui. Então aonde for chamado nos elementos HTML o módulo, ele vai aplicar esse estilo aqui, tá bom? É basicamente isso. A tag style, né? É uma tag, tá, do HTML que declara o conjunto de regras CSS dentro dela, né? Então, dentro de um HTML eu posso abrir a tag style e configurar todo o meu CSS ali. Porém, isso não é recomendado porque faz com que o código, né, fique misturado ali com o HTML, né? No caso, o código CSS misturado com HTML. E costuma, gente, expandir muito essa configuração visual que a gente faz para CSS. Costuma sempre, dependendo do tamanho do software que a gente está desenvolvendo, da aplicação web, ele tende, né, a ser um arquivo, aliás, a ser uma configuração extensa. Então, o mais adequado é pôr em um arquivo, que a gente vai ver já já essa possibilidade. Beleza, aqui temos um exemplo simples do uso da tag style, né? Tá bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, né? Você tem um HTML aqui, um documento HTML, né? HTML5, inclusive, né? A gente vê pela declaração aqui. E aí, dentro do cabeçalho é onde a gente pode, né, definir aqui o style, se quiser mais adequado. Então eu vou e defino aqui. Definir aqui
e o selector que eu estou usando é o P, né, que vai fazer referência a quem? As tags P. Então, essa configuração vai ser aplicada aqui, né, ó. Nessa frase aqui, o conteúdo desta tag será exibido em azul com fundo amarelo. Por quê? Porque color, né, é uma propriedade para a cor da fonte e background color é uma propriedade para o fundo, para a cor do fundo. Então, color está azul e o background color está amarelo. Portanto, um fundo amarelo com um texto azul, certo? E aqui foi colocado, né, outra tag P aqui, que vai também surtir esse efeito. Será exibido azul com fundo amarelo, é a mesma coisa, tá? Beleza? A diferença são os textos que estão sendo usados aí. Bom, então ali a gente viu como agregar, né, um HTML, ou melhor, um CSS a um HTML, colocando a tag style ali, tá? Mas se eu quiser também integrar um CSS derivado de um arquivo, né, uma configuração CSS derivado de um arquivo de extensão .css que esteja externamente, né, ao arquivo HTML, eu posso usar a seguinte abordagem aqui, ó. Eu posso gerar um arquivo, aliás, imaginando que eu tenho esse arquivo aqui, né, o estilos.css, que tem, é basicamente o código anterior, né? Então, a diferença é que ele não está mais aqui, ó, ele não está mais aqui no cabeçalho dentro da tag style. Ele está em um arquivo fora desse documento HTML, está num arquivo específico chamado estilos.css, certo? Beleza. Essa é a melhor prática para a gente fazer essa interação entre HTML e CSS, porque a gente não mistura o código. Eu faço uma chamada aqui no cabeçalho por intermédio da tag link, onde eu ponho aqui na propriedade hell, eu ponho style sheet, né? Ou seja, folhas de estilo, né? E no href, que é a referência que eu tenho que dar, eu passo por parâmetro justamente o caminho para esse arquivo aqui. Tá? Que subtende-se que ele está dentro de uma pastinha chamada CSS. Tá bom? Então, isso aqui explica basicamente o que eu já falei, né? Projetando. Então, imaginando aqui, né, uma estrutura de um projeto, eu ainda não comecei a usar o Visual Code aqui para vocês irem vendo alguns exemplos, mas para quem está usando, pode tentar estruturar um projeto dessa forma aqui, tá? Por conversão, servimos uma página como um site a partir de index.html. Isso não é uma regra obrigatória, tá? Mas a maioria dos sites e das hospedagens e tudo mais, elas levam em consideração esse arquivozinho aqui com essa nomeação, né? Tendo ela como se fosse a página principal, ok? Mas não é obrigado, não preciso ter um index, eu posso ter uma página com outro nome que será a página ainda assim principal, basta eu definir isso, tá? Então, estruturalmente falando, eu teria aqui um diretório que comporta todo o projeto, né? Teria o meu diretório com os arquivos CSS para estilizar o projeto. Geralmente a gente tem aqui uma pastinha Assets, que é onde a gente vai ter vários tipos de arquivos, fontes, imagens, enfim. A gente poderia estar colocando aqui nesse carinha que é o img. Posso ter também um diretório para arquivos JS, né, JavaScript, ok? E na raiz aqui, existem várias formas, tá, gente? Não estou querendo dizer que essa é a mais organizada, não. Mas é uma forma típica aqui, onde costuma-se deixar o HTML solto, aqui fora mesmo, tá? Até porque, imaginando a possibilidade de hospedagem, você tem que ter esses arquivos acessíveis, né? Falando agora sobre algumas propriedades tipográficas, né, que são aquelas propriedades que acabam aplicando estilo às fontes. Então a gente tem uma propriedade que é a font family, que define a fonte do texto.
ok? Como assim, professor? É o nome lá, não sei se vocês já viram, mas o Word, por exemplo, ele tem, né, a opção de você escolher dentre uma lista enorme de fontes. E cada fonte tem seu nome, ok? Então, por padrão, se eu não definir nada, né, o que é definido é uma fonte serifada, né, que é o estilo da Times ou Times New Roman, que o que seria serifada, né? Fontes serifadas, pessoal, são essas fontes que tem esse trazinho aqui, ó, serifa, são esses trazinhos aqui no final, tá? Isso aqui é a fonte serifada, isso aqui é a fonte sem serifas, tá bom? Então aqui tem um exemplo, né, o padrão, aliás, está explicando, né, que caso eu não defina, né, por padrão ele já vem com a Times New Roman, tá? Você pode alterar isso também, então eu posso definir até, né, uma outra fonte que seja até sem serifa, por exemplo, ó, o caso do Arial e Helvetica, ok? Então, quanto a declarar também um padrão, né, do para a fonte aqui, né? Ó, declarar, utilizar fontes padrão do navegador para a família. Não sei se isso aqui saiu bem, mas o que... entendi agora. Declarar, ou melhor, utilizar fontes padrão do navegador para a família. Então, aqui eu estou definindo padrão mesmo, as fontes padrão de cada um, né? Estou dizendo se é com serifa ou sem serifa, tá vendo? Eu não estou especificando aqui Times New Roman ou coisa do tipo em frente à fonte family. Então ele pega apenas, né, se é com serifa ou não, ok? Então aqui eu estou declarando fontes padrão. Agora a definição de uma fonte aí, onde a gente tem um exemplo inclusive, que algumas propriedades vão ser apresentadas a vocês ao longo da disciplina. Quando a gente vai definir aqui a configuração da fonte, a gente pode ter um elemento com característica de multivalorável, né? De valor, multivalores, na verdade, que é onde eu vou aplicar aqui, no caso aqui, ó, o valor da fonte, né, ó, Arial, fonte family, e o Helvetica, né, e por último eu digo quanto a sans serif, né, que é dizendo que, acho que é aplicando, né, a fonte com serifas, né, se eu não me engano. A gente pode estar testando aí nas aulas, né? Ó, sem serifas, ó como é aqui, tá? E com serifas é assim. Confesso que agora não lembro exatamente se tem serifas ou não aí. Deixa eu só confirmar aqui. Sans serif. É porque é em francês, gente. É em francês. Sans serif significa sem serifa. Então ele vai aplicar, né, mais ou menos um estilo relacionado a isso aqui, nessa fonte, tá? Bom, propriedades tipográficas ainda aqui. Agora falando sobre o estilo da fonte, né? A gente pode ter ela normal, itálico, sublinhada, oblique, né? Como é aqui também. Então, ó, normal é a padrão regular, italic é o padrão cursivo para a fonte, levemente inclinada, né, para a direita, e oblique é o normal inclinado, certo? É o normal, só que inclinado para a direita, e é mais inclinado que o itálico. Uma observação: quando a fonte não define o formato itálico, fica igual ou muito parecido com o oblíquo, ok? Dependendo da fonte, se ela por um acaso
não definir o formato itálico. Se ela não tiver, né, essa possibilidade, então ela fica muito parecida com o oblíquo, né? Ou seja, que é o que é normal, só que inclinado. Aqui tem um exemplo, ó, eu defini aqui o estilo dessa fonte, font style, está aqui a propriedade, está aqui o value, né, o valor, italic, ok? Quanto ao alinhamento e decoração do texto, tá? Ó, eu posso alinhar o texto também, né, em relação ao navegador. Então, aqui, por exemplo, eu estou alinhando o texto à direita, ó. O P, né, vai aplicar aqui esse estilo às tags P, lá do HTML. Então, ele vai dizer que o texto deve ficar alinhado à direita. Tá, ó. O valor aqui, right, significa direita. Quanto à configuração de espaçamento, tem aqui, ó, line height, tamanho da altura de cada linha. Letter spacing, tamanho do espaço entre cada letra. Então, é o espaçamento que vai dar de uma letra a outra de um texto, né? Então, a gente pode aplicar esse espaçamento dentro de um texto lá do HTML. Word spacing, né? A gente já tem o tamanho do espaço entre cada palavra. E text indent, né? Que é o tamanho da margem da primeira linha do texto, certo? Então, essas propriedades aí configuram esses recursos aí que eu acabei de mencionar. Quanto à imagem de fundo e bordas, né, a gente pode aplicar aqui respectivamente o background image, que indica um arquivo de imagem, por exemplo, para ser exibido ao fundo do elemento. Então você pode botar um background image para ele apresentar uma imagem no fundo da tela, ou melhor, do elemento. Aqui em URL eu passo a localização. Se ele estiver na raiz aí do diretório do projetinho, então ele pega esse arquivo aqui. Se ele estiver em um diretório, eu tenho que explicitar aqui, né, o caminho, né? Colocar lá, por exemplo, /img/ o nome do arquivo. Quanto a bordas, é muito simples também aplicar bordas, né? Você pode usar aqui essa forma aqui, ó, border, onde você tem na sequência a espessura, o estilo e a cor. Então é muito simples, você diz a espessura aqui, né? Na sequência você diz o estilo que você quer, né? Porque pode ser sólido, pode ser pontilhado, existem vários estilos. E por último a cor, né, dessa borda. Bom, agora finalmente vamos aqui a alguns exemplos, vamos ver alguns exemplos práticos aqui, para a gente entender melhor, tá? Então, aplicando o estilo, a seguinte div, né? Dando a ideia de seletores aqui apenas para a gente criar uma lógica aqui, né? Um estilo que vai identificar quando a gente passar, por exemplo, o mouse sobre, né? Então a gente caracteriza aí como um seletor nesse sentido, né? Então aqui no exemplo eu tenho aqui uma div com a propriedade class com o nome seletor. Então esse nome seletor aí a gente vai utilizar como referência, né, para poder aplicar os estilos CSS. Então tá aqui exatamente o que eu falei, ó. Ponto seletor, né? Ou seja, é o nome que eu usei lá da classe. Entre chaves, ou seja, no corpo aí do CSS, eu vou pôr toda a configuração que eu quero. Então, se eu quero que aquela div lá que está com o class chamado seletor, se eu quiser que ela tenha a cor da fonte branca, eu ponho isso aí, ó, color, né, e a configuração aqui para branco, font size 30px, ou seja, o tamanho da fonte tem que ser 30 pixels. Um alinhamento do texto tem que ser centralizado, ó, center. Aqui é só lembrando aqui, né, que algumas propriedades dessas atribuem múltiplos valores, né? Então aqui, por exemplo, em borda, eu estou aplicando uma borda aqui de espessura 5 pixels com um azul marinho aqui, que é esse código, tá? Já no Font Family eu estou definindo aqui
uma helvética, né? Só que delimitando que ela não seja com serifas. Chegando ao finalzinho aqui, eu tenho o ride, que é uma propriedade da qual a gente aplica a largura ali e tudo mais. Então, propositalmente, apenas para demonstrar a vocês, eu posso usar também uma funçãozinha, né? Que é esse calc, que vai calcular aí diante desses parâmetros, que é o 100% menos 40 pixels, para poder dar, né, o equivalente ou melhor, para poder dar um resultado equivalente a essa conta, né? Se eu quiser dizer assim, tire 40 pixels, né, desse elemento que está em 100% aí, então ele vai tentar aplicar esse cálculo aí, né, e limitar aí o tamanho de acordo com o resultado. Background Color é bem semelhante ao Background Image, só que a diferença é que em vez de eu pôr uma imagem, eu posso colorir ele, né? Então eu posso usar até mais de um tipo de codificação para cores. Aí eu estou usando como exemplo o RGB. Então ele está passando aqui. Eu poderia usar também nessa notação aqui, tá? Mas eu estou propositalmente passando aqui como RGB para vocês saberem que eu estou podendo delimitar aqui o red, o green e o blue, e aí gerou essa coloração aqui, né, diante do balanceamento aí dos dados. Então tudo isso aqui vai surtir efeito em elementos com a classe chamada seletor, ok? Eu posso ainda, só para relembrar aqui, para refrescar vocês, ó, classe seletor, tá? Então essa div aqui vai receber aquelas estilizações, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer é usar uma pseudoclasse, tá? É quando eu ponho aqui os dois pontos e delimito o over, por exemplo. Nesse caso aí, o over ele é usado quando passamos o cursor do mouse, né, por cima de algum elemento na página. Então, eu quero aplicar alguma estilização para quando isso ocorra. Então, eu jogo aqui o background color, por exemplo, laranja. Então, quando eu passar o mouse sobre, ele vai identificar e vai aplicar essa estilização lá no seletor, né? Vai botar o background laranja. Anteriormente, inclusive, ele está como azul, né? Então, provavelmente ele mudaria para laranja. Usando agora um pseudo elemento, né? Porque uma pseudo classe, ele está usando aqui ainda, né, configuração da própria classe ali do seletor. Já aqui eu estou pegando uma partícula ali, algo específico do elemento. Que nesse caso aqui, graças ao first letter, eu vou pegar a primeira letra, ok? De um seletor ali, no caso do conteúdo dele, e aí aplicar o estilo que é o quê? Ó, vou botar a fonte 60 pixels. Então se a gente implementar isso tudo direitinho, vamos precisar atribuir, lembrando, gente, que eu estou fazendo em um arquivo, dando a ideia de ter feito em um arquivo separado, ao qual eu chamo de estilo.css, tá? Então, nesse sentido aí, eu tenho que referenciar o arquivo. Então, eu venho aqui, ó, utilizo a tag link, em rel eu vou pôr aqui style sheet, né, que é a folha de estilos aqui. No href eu passo o caminho do arquivo que contempla o código CSS para a estilização da minha página. O resultado será mais ou menos esse aqui, ó. Conteúdo, conteúdo, né? Não sei se vocês lembram, mas aqui é o texto que eu botei, né? Ó, conteúdo, né? Então, quando ele renderizar, ele vai renderizar assim, ó. O resultado da página vai ser azul, que é o background color que eu falei. Quando eu passar o mouse, ele vai ficar assim, ó, laranja vermelho. Notem que o C está maiúsculo, graças ao first letter, né? E é isso. Vamos ver aqui os demais exemplos. Bom, temos aqui também
formas de acesso. Deixa eu só interromper aqui, desculpa. Temos aqui também formas, né, formas de acesso. Gente, eu não edito vídeo, tá? Lembrando que vocês vão ter que ouvir isso aí e achar engraçado até talvez, né? Mas normal. Dando aula aqui no formato assíncrono é bem comum. Até no síncrono, né? Bom, enfim. Voltando aqui, ó, formas de acesso ao CSS. Então, eu tenho aqui como colocar, acho que eu já tinha mostrado, né? No cabeçalho, né? É só para reforçar aqui, né? Porque eu acabei mostrando anteriormente aí, mas tenho como pôr aqui pelo cabeçalho. O que eu disse que é inconveniente é porque se for aumentando os estilos aqui da sua página, ele vai acrescentando, 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 vai ficar um arquivo muito longo e misturado o CSS com HTML. Não é tão boa prática isso, tá? Certo, então o que se predomina é mais esse último aqui, que foi como a gente fez, né? Ó, que ele pega o arquivo externo, tá vendo? Eu botei o nome aqui propositalmente para a gente dar ênfase a essa ideia. Então, subtende-se que tem um arquivo externo, que é esse aqui, ó, que poderia estar externamente em um arquivo chamado externo.css. Essa forma é uma ideia de importação, digamos assim, que eu estaria colocando aqui, tá? Beleza? Então, propositalmente eu fiz aqui, né, distintamente uma forma, outra forma. Então a gente teria basicamente esse resultado aqui, certo? Porque ele, no caso, prioriza o que está externamente, ó. Tá vendo? Interessante, ele prioriza o que está externo. Ainda no mesmo exemplo aqui, agora aplicando a abordagem inline, que significa na linha, né, ou em linha, alguma coisa do tipo, eu poderia, ó, dentro da própria tag, jogar aqui style, entre aspas, aplicar o estilo. Olha que interessante. Então aqui eu estou aplicando apenas ao texto. Então o resultado seria prevalecer com o background anterior, mas com o texto aqui, né, que é o e agora, né? E ele está verde conforme a propriedade aqui, tá? É uma técnica que eu não vejo tantos assim, mas achei interessante passar para vocês, que é a de herança aqui no HTML, tá? Então notem que eu tenho aqui uma página, dentro do body eu tenho o título, né? Não vai fazer muita influência aqui, mas vamos focar mais ou menos aqui, ó. Eu deixei o style aqui por enquanto sem preenchimento. Temos aqui o H1, né, que tem o nome herança, né? E que é um título aqui, e temos uma div que tem o texto estou herdando, né? Então a gente vai aplicar o efeito de herança nessa div aqui, ok? Aqui teve um incrementozinho já de um, né, de um CSS, né, na tag style aqui. Vamos ver a sequência aqui para entender melhor o exemplo. Imagina que eu quero aplicar o estilo que estava lá, né, para uma tag div, por exemplo, né, ó, que é essa tag aqui. Eu já tenho um estilo pronto aqui e quero reaproveitar ele aqui, certo? Então como é que eu posso fazer isso? Uma forma interessante. Eu posso colocar aqui, ó, dentro do style lá que eu tinha criado, dentro do meu código CSS, eu posso criar uma expressãozinha aqui, né, uma classezinha div, e aí dizer o seguinte, ó, border, dois pontos, inWrite, né, que significa herdando. Então isso aqui soluciona muitos problemas, né, nesse sentido de aplicar reaproveitamento e tudo mais. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a div pegue todos esses parâmetros aqui, tá? Ok? Aliás, não, todos não, desculpa, detalhe. Nesse caso aqui ele vai pegar apenas o border, né? Ó, porque ele botou aqui, ó, border in height. Então ele reaproveita, na verdade, os valores, certo? De configuração aqui. Então, se vocês observarem aqui, o primeiro resultado, que era referente ao código anterior, sem a herança, apareceria assim, né? Ó,
a borda vermelha, o título e a mensagem. Já no segundo caso, a gente tem o seguinte: como o border da tag div recebeu aqui uma aplicação aqui da herança, né? Então ele vai aplicar exatamente o valor de border aqui da tag da classe body, desculpa, vai aplicar na classe div, que consequentemente eu tenho chamado de tag porque eu relembro da tag lá do HTML, né? Que é a tag div que está a mensagem aí estou herdando, ok? Dessa forma ele faz o que, ó? Olha como se não é a mesma coisa que tem no bloco maior, no quadrado maior, no box maior. Ó, estou herdando, ele tem uma borda apenas vermelha. Então isso é um meio de você aplicar herança, né? Até botei aqui teste padding em write, né, para ver o que é que acontece, tá? Ele possivelmente vai fazer o quê? Aplicar o padding 50. Bom, chegando a um assunto muito importante finalmente, que é o Box Model, né? Ele consiste em um modelo que descreve o conteúdo do espaço ocupado por um elemento. Cada elemento, pessoal, do HTML ali, como é que eu posso dizer? Ele ocupa, né, um espaço, tá? E esse espaço, ele tem uma certa referência de configuração, né? Cada elemento tem seu próprio box, é pertencente ao seu próprio box, que possui, na verdade, 4 edges, né, que são arestas, né, ó. Se vocês forem observar, essas arestas são representadas por margem, que é esse quadro todo, border, é esse outro, paging, é esse outro, e por fim, content, né, de conteúdo, é esse aqui do núcleo aqui, tá? Então, geralmente é classificado como margem edge, border edge e por aí vai. Então, entendendo um pouquinho sobre a manipulação com Box Model, a gente tem aqui, né, ó, uma classe body com algumas configurações. Notem que graças ao Box Model eu consigo manipular, né, esse container aí, tá? Notem que eu tenho aqui em margem, né, que é uma propriedade que vai influenciar nisso aí. Eu tenho aqui na sequência, olhando para a figura abaixo, eu estou na aresta margem. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar 10 pixels aqui. Na sequência, 100 pixels, que é esse aqui da direita. Depois o bottom, depois o left, que é a esquerda, ok? Então, no sentido horário aqui que ele organiza, tá? É importante saber disso para você não ajustar de forma diferente. E se você não estiver entendendo ainda o que é isso aqui, gente, o elemento aqui, body, provavelmente ele é representado por o quadrado maior. E aí, graças a essas configurações aqui da margem, né, pode ser que nós tenhamos essa redução aqui, por exemplo, do elemento aqui interno. Né, só dando uma exemplificada aqui. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho ó, um body aqui, né? Certo? E aí tem os seus pseudo-classes aqui, né? Através dos pontos, ó, ponto C1, ponto C2, ponto C3, cada um atribuindo um background color diferente. E aí isso está sendo aplicado a 3 divs, né? Ó, respectivamente a C1, C2 e C3, que aí graças ao background color aqui, coloriu aqui e pôs os números, né? Os números aí, ok? 1, 2 e 3. Então, notem que nós temos aqui margem zero, né? Isso faz com que também, acredito eu, pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu ver, talvez seja isso que esteja fazendo com que os números fiquem aqui na margem, né? No limite, ok?
O espaço entre as arestas de preenchimento e conteúdo podem ser controlados utilizando as seguintes propriedades CSS: padding top, padding right, padding bottom e padding left, né? Então aqui temos um exemplo, ó. Eu apliquei um padding top, né, um espaçamento aí para o topo, onde a gente tem um cenário diferente agora desse resultado para esse, ó. A gente tem agora os números no tamanho maior, né? Opa, não era aqui, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Então a gente tem aqui, ó, o float left, para ele posicionar-se à esquerda, e o padding top. Então, ó, notem que é isso que eu quero dar maior ênfase, ó, dentro da aresta aqui, né, ele teve um espaçamento de 100 pixels, né? Beleza? Aqui a gente já tem um outro exemplo. Eu tenho aqui para todos, né? Ele está aplicando aqui para todos, então eu tenho padding top de 100, aí ele vai colocar o numeral mais centralizado, né? 50, 100, 150. Deixa eu ver aqui, esse aqui é para div. Ah, aqui ele está aplicando no body, né? No body. Como é que tá as classes aqui, só para a gente lembrar? Tá assim, certo? Aí aqui ele aplicou especificamente, né, nas pseudoclasses. Então, um vai ficar laranja, o outro vai ficar azul e o outro vai ficar vermelho, tá certo? Beleza. E aqui na div, né, ó, o conteúdo dela, ó, notem que o conteúdo da div aqui é 1, 2 e 3. Então aqui ele fez isso aqui, ó. Ele colocou, né, o 1 bem no meio, 2 bem no meio, 3 também, né? Só que a gente tem uns paddings aí que delimita algumas coisas. Por exemplo, esse padding aqui, esse padding top, né, ele vai colocar a 100 pixels para o topo. E aqui os outros padding, ele tem o seguinte, ó, 10px, quando ele passa multivalores aqui, ele vai pegando o seguinte, ó. Ele pegou 10 pixels do topo, 50 da direita, 100 de baixo, 150 da esquerda, tá? Então nessa propriedade aqui ele fez isso. Mas aí já na próxima ele atribui 100 e 50 e na próxima só 50, né? E aí o bom é a gente estar fazendo, quando a gente for fazer a aula prática, eu vou e mostro isso aqui, modificando aqui, né? Para vocês verem que de fato ele vai modificando aqui o posicionamento, né, de seus elementos, ok? Ó, solid 15px aqui para a borda, por isso que está bem grossa a borda, tá vendo? E é preta, tá? Então é isso. Vamos finalizar agora falando sobre position. A propriedade position encontrada no CSS define como um elemento pode ser posicionado, né, no documento que consiste na página, tá? Então é como ele pode ser renderizado ali na página. Essa propriedade ela pode ser acompanhada de outras, tais como top, right, bottom e left, né? Ou seja, topo, direita, baixo e esquerda. Mais ou menos como a gente viu anteriormente, né? Que determinam como ficará a localização final do objeto. A propriedade position pode assumir 4 valores diferentes: static, relative, absolute e fixed, né? Fixed. Enfim, quando a gente passa para cá, a gente tem aqui ó, o position static.
Esse aqui é o valor default de todo HTML, tá? Ele já vem com essa configuração, né? E ele vai simplesmente seguir o fluxo comum da página, sem fazer nenhuma modificação. Já o posicionamento relativo, o elemento passa a aceitar as propriedades top, bottom, left e right. Ou seja, as 4 propriedades aqui que a gente pode aplicar posicionamentos. Com elas, você pode alterar o posicionamento do elemento, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o HTML, né? Sou um H1, sou um H2, o CSS aqui e aqui o resultado, né? Note que o H1 ele se posiciona de um formato diferente aí, né? Ó. Ok? Graças ao que? Notem que o left e o topo aqui, ó, eles possuem aqui, vamos ver aqui, ó, para o H1, né? Para o H1, a gente tem o topo 20px, o left 20px. Então ele deu um espaçamento na parte superior e na parte de trás aqui, ok? E o H2 ele apenas continuou ali, né, abaixo do H1 e é isso. O left ali ele de 20px ele não levou em consideração, né? Pode ser justamente a ausência de uma propriedade como relativa, por exemplo. No caso, exatamente isso, ó, tá vendo? Absolute, né? Ou seja, absoluto. O posicionamento absoluto é um grande quebra-galho do CSS. Com ele você pode posicionar qualquer elemento de acordo com o elemento pai que tenha um position diferente de static. Então a gente segue uma ordem de hierarquia aqui no HTML também, onde sempre a tag que abarca mais é o pai, né, ou algo mais em camadas acima, né, um avô, coisa do tipo. A gente pode brincar com essa analogia, né? Claro que não é bem assim. Bom, mas aí o elemento div é pai dos elementos H1, né, P e span. Os elementos H1, P e span são filhos do elemento div. Exatamente, porque eles estão pertencendo ao corpo do div. Os elementos H1 e P são irmãos por estarem no mesmo nível, né? Então, o H1 e o P são irmãos por estarem no mesmo nível, o H1 e o P, certo? E o elemento span é filho do elemento H1 e também do elemento div. Sim, aqui mostrava alguma coisa, ainda não, né? Pronto. Então, ó, aqui é só falando um pouquinho sobre essa questão da hierarquia, porque ele diz o seguinte, vou ler aqui de novo, né? Eu já tinha lido, mas só reforçando, ó, com ele você pode posicionar qualquer elemento de acordo com o elemento pai que tenha um position diferente de static, ou seja, o elemento pai ele também não pode ser static. Então tenham cuidado ao utilizar o position absolute, pois ele deixa de fazer parte do fluxo comum do documento e o espaço destinado a ele deixa de existir no documento, certo? Então vocês podem ver isso aqui nitidamente, né? Ó. Ele perde o fluxo comum ali do documento e passa a ocupar lugares indesejáveis, talvez, a não ser que você esteja necessitando fazer essa abordagem, né? Então, note que o elemento H2 assumiu todo o topo da div, né? Respeitando o fluxo normal do documento, enquanto que o H1 passou a se posicionar com uma distância de 20px, né? Ou seja, de 20 pixels do topo e 20 da esquerda, porém fora do fluxo, ficando por cima dos demais elementos.
Então tá nítido aqui, né? Ó, ele teve uma tabulaçãozinha aqui, graças ao... Cadê? Ó, graças ao left, né? Ó, 20px. Ele tá absoluto aqui, né? Talvez eu esteja esquecendo de lembrar vocês aqui, tá? Ó, eu declaro aqui no CSS, né? Position absoluto. Então, top, eu botei 20px. Ele baixou aqui left, 20px também da esquerda para a direita. Então, ele posicionou, só que ele ignorou, né? Outro elemento ali que estava inclusive como... Não explicou não. Aqui na verdade tá com o default, né, que é o static, já que não está atribuído nenhum position, então é o default, que é o static. Por fim, o position fixed se comporta de maneira semelhante ao absolute, deixando de fazer parte do fluxo comum da página. Porém, a grande diferença dele é que ele passa a se referenciar ao window do seu navegador, ou seja, a janela. Então, a área que aparece para o usuário, né, independente de barra de rolagem. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui fixed no H1. Então, pus aqui, ó, top 0. Ele foi lá e, ó, ficou lá pregado na parte superior. Já o fixed do H2, eu botei na parte inferior. Então é isso, né? Note como o elemento H2 se posicionou na parte inferior da página devido ao bottom, e o H1 se posicionou no topo, né? Reparem também que a página em barra de rolagem vertical. Reparem também que a página tem barra, né, de rolagem vertical devido ao height da div, né? Mas mesmo assim o H2 respeitou o window. Então é isso que eu queria mostrar também, ó, que como explicou aqui, né, no fixed, o fixed fica com base no que é possível enxergar da tela e não com base no tamanho da página, né? Notem que a barra de rolagem está aqui no canto e mesmo assim o texto som H2 está lá no que chamamos de bottom, né? Porém sem escapar da tela, né? Na verdade, então, não estaria nem exatamente Aliás, está no bottom, né? Mas como o fixed respeita o que é visível, então ele deixa aqui, na aparente aqui, beleza? Bom, gente, então, finalizando esses conceitos, né? Eu vou propor uma atividade prática para vocês elaborarem, né, um currículozinho aqui, semelhante a esse da imagem. Esse conteúdo vai estar disponível para vocês no SIGA, né? E aí mesmo vocês tendo de fazer isso aqui, depois a gente vai fazer também juntos, só para aprimorar e corrigir essa atividade, ok? Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.